Cumprimento meus amados irmãos e meus amigos, com paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos novamente no ar para comentarmos e para nos alimentarmos da palavra de Deus. No último estudo que demos sobre o capítulo 12 do Apocalipse, esse assunto é extenso e de grande importância, porque nós estamos assistindo os acontecimentos no mundo todo, mostrando que a palavra de Deus está tendo um fiel cumprimento. Para a Igreja de Cristo, para o servo de Deus, é um grande alerta, porque Jesus está voltando. E para aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação, que ainda não fizeram um pacto, um concerto com Deus, é hora de abrir o coração e receber Jesus Cristo como Salvador, porque o mundo se prepara para o juízo de Deus. Leiamos então o que está escrito no capítulo 12 de Apocalipse. Vamos ler agora do versículos 1 a 6. João, o apóstolo do amor, falando, diz o apóstolo: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida dos estrelas na cabeça, e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O apóstolo João viu aquilo que irá acontecer, especialmente com a nação de Israel. Porque Israel ocupa na Bíblia uma posição tão importante? Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão era também de uma família idólatra, seus pais eram até fabricantes de deuses, deuses mitológicos, e diz uma tradição judaica que Abraão, vendo aqueles deuses fabricados por seus pais, ele teve algo tocou nele dizendo: quem criou o céu, a terra, esse universo tão imenso, tão grande, não foram esses deuses que nós fabricamos aqui. É um Deus que nós não conhecemos. E Deus falou com Abraão. Deus chamou Abraão e fez com ele um concerto, um pacto, de que ele seria pai de uma grande nação. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 3. Disse mais Abraão:
Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, que as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi imputado isso por justiça. Então foi a chamada de Deus a Abrão para dele formar uma nação e desta nação Deus tornar-se conhecido em todo o universo. E Israel foi o povo formado por Abraão, que é chamado o pai da fé. E nós sabemos que é uma luta travada. Satanás se arregimentou, porque Satanás odeia Deus e toda a sua obra. Satanás é inimigo do ser humano e todo inimigo de todo bem. Então é a sua luta sempre contra Deus e o seu povo. Nós estamos vendo que Israel hoje é um povo odiado no mundo. Até mesmo no Brasil se falou alguém contra Israel. Pois bem, então, quem é o governo deste mundo atual? Diz o apóstolo João que o mundo jaz no maligno. Então, essa violência que temos no mundo, tanta injustiça, tanto derramamento de sangue inocente, nós sabemos que tem países que estão oficializando o aborto. O que é oficializar o aborto? É combinar para derramar sangue inocente, matar uma criança antes do seu nascimento, não lhe dando o direito nem de nascer. Quem tem direito de tirar a vida é só Deus, porque só Ele pode dar a vida. E nós estamos vendo que isso acontece no mundo. É a luta de Satanás contra Deus e a sua obra. E Deus arregimentará o seu exército para tirar o mundo das mãos do diabo, e Jesus Cristo será o rei deste mundo. Que essa mulher, no capítulo 12, representa a nação de Israel, não há a menor dúvida. Vejamos algumas características. Ela tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel. Jesus nasceu da Virgem Maria, mas nacionalmente falando, ele é filho de Israel, tanto seu pai como sua mãe, seus descendentes. E Jesus é oriundo ainda da tribo de Judá e da família de Davi. Veja que o Evangelho de Mateus dá a genealogia de Jesus a partir de Davi, do rei Davi, até o Senhor Jesus. Porque o objetivo de Mateus era provar que Jesus é de descendência real, porque ele se humanizou, se fez homem, e como tal, o reino lhe é um direito, porque ele tem descendência real. E ele é enviado por Deus para assumir o governo deste mundo e tirar das mãos tiranas de Satanás. Então, essa mulher do capítulo 12, que, como já dissemos, representa a nação de Israel, aguardando a vinda do Messias, e um dragão vermelho, Satanás,
preparado para lhe tragar o filho. Alguma coisa importante para nós observarmos nesse texto. O texto começa dizendo que a mulher estava vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés. Que observação interessante. Uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés, o que será que isso pode significar? Vejamos então o que a Bíblia nos fala a respeito. Esta mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés é Israel. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10. A formação da nação de Israel teve início com Abraão e Sara. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Esaú e Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas se dividiram em 12 tribos. Observemos os sonhos proféticos de José. José, filho de o filho da nação de Israel, filho de Jacó. Disse José a seus irmãos: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que se os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. Segundo o sonho de José. E teve José outro sonho. E contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contou a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura veremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 1 ao 11º. Apesar de o texto sagrado dizer que Jacó repreendeu José por seus sonhos, fica claro que Jacó não compreendeu a mensagem profética, mas entendeu tratar-se de um sonho profético. Nesta ocasião, Raquel, a mãe de José, já era morta. Por que então disse Jacó: viremos eu e tua mãe? Porque pela Bíblia, Raquel, a esposa preferida de Jacó, era considerada a mãe da nação de Israel. Vide no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. O pai da nação de Israel, Jacó, o nome Israel não foi dado a Abrão, nem a Jacó, considerado o sol, Raquel, considerada a lua, e os filhos de Israel são considerados estrelas. Vide Gênesis capítulo 15, versículo 5. E o Salmo 147, versículo 4. As estrelas nesse salmo não se refere às estrelas que cintilam na abóbada celeste, mas aos filhos de Israel. Portanto, essa misteriosa mulher do capítulo 12 do Apocalipse, de acordo com o contexto bíblico, se refere à nação de Israel. Israel, no Novo Testamento, tendo reconhecido o seu verdadeiro Messias, está revestida de Cristo, o sol da justiça.
Malaquias capítulo 4, versículo 3, onde está escrito: Eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, não deixando nem raiz nem ramo. Mas para vós, Israel, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então, o revestimento dessa mulher do capítulo 12, vestida do sol, significa que está revestida de Jesus Cristo, o sol da justiça. Ela tem a lua debaixo dos pés. A lua representa a lei, que apontava para Jesus Cristo, o verdadeiro sol da justiça. Israel restaurado não estará mais debaixo da lei, já está agora numa condição espiritual mais elevada, tendo a lua, a lei, debaixo dos pés, e revestida de Cristo o sol da justiça. A lei apontava para Cristo, o sol da justiça. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29. Está escrito: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lua nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A primeira parte deste propósito divino cumpriu-se integralmente com o nascimento do Senhor Jesus, apesar da luta do dragão, usando o rei Herodes para matar o menino. Seu plano foi frustrado, porque a vida do menino foi preservada e o Senhor Jesus cumpriu fielmente o seu ministério e ascendeu aos céus, até que se cumpra o tempo determinado por Deus para que ele assuma definitivamente os reinos deste mundo. O segundo acontecimento importante, a partir do versículo 7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O arcanjo Miguel, Miguel significa quem é como Deus. Daniel, capítulo 12, verso 1, e Judas, versículo 9. Miguel é o único arcanjo que aparece na Bíblia. É mencionado como guardião de Israel. Daniel, capítulo 12, verso 1. Não sabemos quantos anjos compunha o exército do arcanjo Miguel. Uma tradição judaica e também cristã afirma que o arcanjo Miguel é chefe de 7 arcanjos, isto é, apenas uma tradição, não é uma doutrina. Também, claro, ninguém tem a informação de quantos anjos malignos se compõe o exército de Satanás. Devia se compor de um grande exército, porque ele arrastou após si a terça parte das estrelas do céu, isso é, a terça parte dos anjos que estavam no céu, uma terça parte foi arrastado pela cauda dessa serpente, desse demônio. Porém, é o que menos importa. E muito nos alegra saber que a vitória é do exército de Deus. Essa grande batalha se deu nos ares, nas regiões celestiais,
onde Satanás atua com seu exército atualmente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Este poder maligno será derrotado pelo arcanjo Miguel e lançado por terra, versículos 8 e 9. O grande dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, versículos 10 e 12. A proclamação da vitória de Cristo e a derrota de Satanás, o acusador de nossos irmãos. Convém que todo filho de Deus tenha cuidado para nunca acusar os seus irmãos, por mais fracos que sejam, para não ser achado a serviço de Satanás, porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 9 a 11, capítulo 24, versículo 5, Zacarias, capítulo 3, verso 1, e Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 33. Diz o apóstolo João: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. No versículo 12. O fim desse sistema iníquo do reino tirano e cruel de Satanás está chegando ao fim. Ele sabe disso. E por isso manifestará sua grande ira contra a terra e seus moradores. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. A partir do versículo 13 do capítulo 12 de Apocalipse. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Explicando, meus amados, esse um tempo e tempos, um tempo no singular, tempos no plural, e metade de um tempo. Está claro que se refere a 3 anos e meio. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Eirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás não desiste, a mulher, fugindo, sendo escondida por Deus. Está escrito que Satanás, o dragão, lançou um rio para que tragasse a mulher. Este rio pode simbolizar a imprensa que critica, que procura ridicularizar, mas Deus guardou a mulher. A terra abriu a sua boca e engoliu este rio, e Deus guardou a mulher. O dragão derrotado pelo anticristo, Miguel e seus anjos, na terrível batalha travada nos ares, vendo-se lançado por terra, teve grande ira, perseguiu a mulher, Israel, e dera à luz ao filho varão. Assim como Deus deu especial proteção ao seu povo no passado, dará proteção também à mulher contra a perseguição do dragão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, versículo 10. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. O versículo 14 nos informa que foram dadas à mulher
você de Israel, duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada. Aqui já nos fala diferente, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Deus vai esconder Israel aqui na terra. Israel vai estar na terra nesse período, e Deus esconderá essa nação da vista do dragão. Mas Deus pode, Deus tem condição, Deus é o Todo-Poderoso. Ele esconde e ninguém acha. Deus escondeu o corpo de Moisés. Quando Moisés chegou nas margens do Jordão, trazendo o povo, trazendo Israel que ele trouxera do Egito, já no 40º ano, já para entrar na terra. Deus já tinha lhe dito que ele não entraria na terra, porque quando ele tirava a água da rocha na segunda vez, que Deus mandou que ele falasse a rocha, ele cerou e feriu a rocha. Da rocha saiu água, mas Deus não aprovou sua atitude e disse: porque você não creu e não me santificou, você não entrará na terra. Diz o apóstolo Paulo que essa rocha que seguia Israel era Cristo, representando Jesus, a água da vida. E agora, das margens do Jordão, Moisés orou pedindo: Senhor, deixa eu entrar em Canaã. E Deus lhe disse: Moisés, não me fala mais nesse negócio. Sobe no Monte Nebo, vê a terra e morre lá. E ele subiu no monte, Deus lhe mostrou a terra em toda a sua extensão. E quando Moisés teve a visão total da terra que os israelitas iriam habitar, deu o seu último suspiro e o seu corpo desapareceu. Está escrito que Satanás contendeu com o arcanjo Miguel, dizendo: me mostra onde está o corpo de Moisés. Judas, versículo 9. E o arcanjo Miguel repreendeu o Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. E até hoje ele não achou o corpo de Moisés. No Novo Testamento, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias falando com Jesus sobre a sua morte. Quando Deus esconde, ninguém acha. Deus vai esconder Israel da vista da serpente, da vista do dragão. E Israel será preservado. Porque o anticristo manifestará esse ódio contra Israel? Porque ele quer assumir o governo deste mundo e a submissão de todos os seres humanos. E ele vai se assentar no templo de Deus, isto é, o novo templo de Israel que já estará construído. Jesus disse no capítulo 9, verso 43 do Evangelho de João: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se vier outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o anticristo vai surgir como um conciliador, com palavras mansas e amáveis. Israel vai, no momento, achar que se trata do anticristo. Também acredito, aí é uma visão minha pessoal, claro que sempre procurando base nas escrituras sagradas, que o anticristo será um judeu, não tenha dúvida. E de qual tribo ele será? O judeu espera o Messias da tribo de Judá, mas me parece que esse personagem não virá da tribo de Judá, ele virá da tribo de Dan.
porque Dan significa juiz. E foi a primeira tribo de Israel que se desviou de Deus, do verdadeiro Deus, após a idolatria. Mas se ele veio de Dan e não de Judá, por que o judeu o aceitarão como Messias? Também uma dedução minha, pessoal. Possivelmente ele virá de um pai da tribo de Dan e de uma mãe da tribo de Judá, ou vice-versa. Então, o judeu da época achará que chegou o seu Messias. Mas quando ele se acertar no templo de Deus, querendo parecer Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ele se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, ele vai exigir adoração. Assim como Deus coloca um sinal no seu povo, qual é o sinal do povo de Deus? É o Espírito Santo, que quando o pecador recebe Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Batizado é uma segunda experiência que ele terá com Deus. Mas assim que o pecador recebe Jesus, Efésios 4:13, tendo crido, ouviste o evangelho, a palavra da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse é o sinal de Deus, é um sinal visto no mundo espiritual. Satanás, para imitar a Deus, vai querer pôr um sinal também nos seus adoradores. E o sinal de Satanás é 666. Nós falaremos sobre esse número em uma outra oportunidade para não nos desviarmos do assunto que estamos falando. Mas o fato é que aí é um sinal que estará nos adoradores da besta. E está escrito que aqueles que recusarem receber esse sinal serão mortos pela besta, serão perseguidos pelo anticristo. E aqueles que receberem serão condenados ao lago de fogo e enxofre eternamente. O judeu vendo, então, que esse personagem quer exigir adoração, se rebelarão contra ele, não atendendo o seu pedido, não aceitando o seu sinal, aí começará a perseguição. É aí que Deus dará asas a Israel, para que ele fuja para um lugar preparado por Deus, fora da vista da serpente, onde ele é sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo. É a segunda parte do período da grande tribulação, porque vencida essa parte, Jesus virá do céu com milhares de santos para implantar neste mundo o seu reino. Sobre a implantação do reino de Jesus neste mundo, e o que acontecerá a Satanás e ao seu exército, nós veremos em uma próxima aula. Deus abençoe, meus amados ouvintes, e eu despeço que observe no fim, no fim dessa live, vocês encontrarão os meus livros, meu contato e o meu chip. Eu peço a vossa colaboração para que possamos continuar nessa obra. Temos muito que estudar sobre o livro do Apocalipse. Se alguém está, se os amados irmãos e amigos que estiverem me seguindo nesse estudo, pode ter certeza que o livro do Apocalipse, que parece um livro enigmático, difícil de compreender, mas o Espírito Santo abre a nossa mente e nos revela, porque Apocalipse quer dizer revelação, e Deus quer que nós o conheçamos mais e melhor, e todos os seus planos, porque aquilo que Deus planeja se cumprirá. Não há poder nem no céu, nem no inferno, nem em lugar algum que possa impedir que os planos de Deus se realizem. Amados irmãos e amigos, Deus lhes abençoe. No nome de Jesus. Amém.
Thank you.